Gente, não reparem minha cara. Agora são exatamente umas 8 e pouco. Acordei hoje 7h35. 7h30. Agora só eu fiz uma devocional, falei com Deus, agora eu tô gravando o vídeo. Ai, gente, de manhã assim. Enfim, vamos começar. Paz do Senhor, gente linda! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, gente. Ai, eu tô bem, gente. Não, ainda não foi. Paz do Senhor maravilhosos! Shalom, shalom! A paz de Cristo seja com todos. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Desde já, gente, não reparem meu rosto. Como eu já falei no início do vídeo, né? Agora são as 8 e pouco da manhã. E eu amanheço assim, gente. É isso. Gente, como vocês viram na capa aí, hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência como chamado profético, né? Como eu fui chamada para o profético ou como eu descobri o meu ministério profético. Desde já, gente, vocês sabem que é bem raro eu pedir like. Deixem um like, inscrevam-se no canal, gente, porque o joinha vale muito pra mim. O joinha vale muito pra mim. Gente, trouxe minha Bíblia aqui. Olha, gente, a minha Bíblia é linda. Não dá pra ver que tem um desenho nela. Tá, na câmera fica assim, mais escuro, né? Mais claro, perdão, e não dá pra ver. Gente, essa Bíblia, eu vou falar pra vocês, é perfeita pra pregador, tá, gente? Não pra pregador, mas pra estudiosos aí de Bíblia que comem a Bíblia. Gente, olha, mapa e tudo. Perfeito. E tem outros mapas. Gente, perfeita, perfeita. Enfim, vamos lá. Gente, primeiro, antes de tudo, eu quero começar falando sobre o profético. O profético, gente, não é nada mais, nada menos do que um profeta. Um profeta, ele exerce o ministério profético, que é o meu caso. Eu sou profeta e eu exerço o ministério profético. Mas tem uma diferença, gente, de pregador para profeta. Eu prego, gente, tá? Tem gente que prega, mas não pode se confundir com profeta, ok? Qual é a diferença, irmã Carol, do pregador pro profeta? Gente, eu peço que não chegue esse vídeo pra frente, assistam do começo até o fim, tá? Se não der pra assistir o vídeo completo, gente, pausa, depois vocês voltam pra assistir. Qual é a diferença do pregador para um profeta? O pregador, ele traz mensagens, né? Mensagens inspiradas por Deus. Já o profeta é diferente. O profeta, ele traz mensagens mais profundas, sabe? Mensagens mais bem profundas mesmo. E o profeta, ele tem visões, ele ouve a voz de Deus a respeito de coisas que vão acontecer no futuro, ok? Então, assim, Carol, gente, assim, dá um branco. Eu tenho tudo que eu vou falar, mas aí eu acabo que esqueço. Não que Deus faça questão de ter o profeta como uma pessoa mais próxima dele. Não, não, não. Primeiro a gente precisa entender o que é o profeta. O profeta, ele é uma pessoa totalmente possuída por Deus. Como assim, cara? Possuída por Deus? O profeta, gente, ele é alguém muito apaixonado por Deus. E Deus é muito apaixonado por ele também. O profeta, ele é alguém também, outra coisa, que é muito perseguido pelos falsos profetas. Hoje o meu devocional foi lá no livro de Jeremias, não me lembro onde, não sei se foi 18, 30, não lembro, gente, sobre Ananias, né, o falso profeta, que Deus usou Jeremias para envergonhar ele, e no mesmo ano, no 7º mês, ele morreu. Gente, que passagem linda, tá? Então, assim, os falsos profetas, eles vão perseguir os verdadeiros profetas, né? Isso tá claro e, né, quem não sabe. Então, gente, Carol, como eu faço para descobrir se eu tenho o chamado profético? É aí que eu vou contar agora pra vocês. É aí que eu vou contar agora a minha experiência. Gente, não vou, assim, me abrir aqui pra vocês, né? Eu não nem sonhava em exercer o ministério profético, não sonhava em ser profeta, porque o meu desejo era exercer exercer o ministério missionário, né? Porém, não foi aquilo que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para o profético, então eu exerço o profético. Gente, eu fiz um propósito com Deus. Gente, foi algo, assim, o que vem de Deus, muitas das vezes a gente não entende, né? Assim, eu fiz um propósito com Deus, gente, de 7 dias de jejum. Não vou me aprofundar muito.
7 dias de jejum e oração, de segunda a domingo. Eu fiz esse propósito. No quinto dia, que era numa quinta-feira, gente, eu já estava pensando em desistir. Porque tava ficando, sabe, tudo tão cansado. E eu sei que ali era o inimigo, né, tentando levantar para que eu não finalizasse o propósito que eu fiz com Deus. Só que eu falei assim com Deus, eu vou continuar. Eu vou continuar. E amanhã fui dormir, era na sexta-feira. Gente, eu já tava, esgotada. Deu a noite, fui pra igreja, Deus usou o profeta, o vaso, gente, o vaso, pra falar exatamente comigo acerca do propósito que eu estava fazendo. Então aquilo ali me deu vigor, sabe? Pra eu conseguir continuar. Gente, meu cabelo tá lindo. Pra eu conseguir continuar o propósito. Continuei até domingo. Aí tá, continuei, fechei o propósito, glória a Deus. Segunda, gente, eu passei a segunda inteirinha me questionando a Deus. Eu falei, Deus, eu fiz o propósito, o Senhor usou teu vaso pra falar comigo, o Senhor não vai me responder? Deus, me responda, Deus. E é exatamente assim, às vezes a gente se questiona, às vezes nós nos questionamos, né? Às vezes a gente começa até a duvidar das promessas de Deus na nossa vida. E isso tudo é falta de fé. Nós temos que ter mais fé e crer que o Deus que fez a promessa, ele vai se cumprir. Gente, é até difícil para mim, sabe? Falar isso para vocês. Porque só quem carrega uma promessa e vive em um cenário que não é favorável, tem que viver de muita fé, gente. Então, assim, eu chego até a me emocionar, porque eu tô me segurando. Foi algo assim muito, muito louco, sabe? Muito de Deus mesmo, gente. Eu falo louco, gente, não é com a intenção má. É que nosso Deus, ele trabalha, sabe, nos mínimos detalhes. Os meus olhos chegam, brilham, gente. Então, assim, na segunda-feira, eu passei a segunda-feira me questionando a Deus. Deus, o Senhor não vai me responder? Na terça, eu fui dormir de noite. Gente, não tô especificando muito o sonho. E eu exatamente sonhei. Eu chegava na minha congregação e vamos dizer, um irmão, né? Não consegui olhar pro rosto dele, ou se eu olhei, eu não lembro quem é. Ele chegou até mim e ele me entregou um certificado. Certificado não, um envelope. Quando eu abri esse envelope, lá estava escrito exatamente. Gente, era umas letras, não era uma letra da terra, gente. Gente, era algo assim que eu não consigo explicar com as minhas próprias palavras. E lá estava escrito exatamente separada e consagrada a profeta. Entendeu? Gente, eu não pedi pra Deus que eu queria ser profeta. Eu não falei, Deus, eu quero ser profeta. Não, gente. Eu não queria, mas foi algo que o Senhor me chamou. E é melhor obedecer, sabe, a Deus. É melhor fazer a vontade dele, ouvir a voz dele, do que nós seguirmos, né, o nosso próprio plano, a nossa própria vontade. Tem algumas congregações que elas ungem, né, as pessoas com óleo e tal, a profeta, a missionária, a evangelista, a bispo, a apóstolo e etc. Só que, porém, naquela noite eu fui ungida a profeta pelo Senhor. Gente, é um mistério muito profundo, sabe? Naquela noite o Senhor havia me ungido a profeta. Então, irmã Carol, como descobrir se eu tenho um chamado profético? Como descobrir? Vou dar 2 dicas, gente. Testem aí. Testem aí. Quem tem o meu número vai testemunhar no meu número. Quem tem o Insta da Elisa vai testemunhar no Insta. Testem. Gente, vou falar pra vocês, não são muitas pessoas que carregam o ministério profético. Porque o ministério profético, depois eu vou contar, né? Vamos falar aqui o que você pode fazer. Primeiro, se você é uma pessoa que tem visão sobre coisas que vai acontecer e se cumpre, é um primeiro sinal que você foi chamado para o profético. Outro. O segundo, se você tem muita sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo, você também tem o chamado profético, ok? Mas eu quero ter algo mais claro, sabe? Eu quero ter algo mais claro mesmo, sabe? Faça igual a mim, gente. Eu fiz um jejum de 7 dias, mas não foi 7 dias total sem comer.
dia, segunda, eu jejuei, não lembro até que horário, acredito que foi até meio-dia, cada dia até meio-dia, entendeu? Um dia eu diminuí, outro dia eu aumentei. Então foi assim mesmo. Faça, gente. Talvez você... Gente, eu poderia ter feito de 5 dias de propósito, mas eu não fiz o de 5, fiz o de 7, porque eu senti que era pra mim fazer de 7. Não tô falando que foi Deus que me mandou fazer de 7, tá, gente? Eu senti, foi algo muito particular meu, então eu preferi fazer o de 7 dias. Mas se você preferir fazer o de 3 dias, o de 5, quanto maior for a tua busca, maior vai ser a resposta de Deus. Eu já vou te avisando, viu? Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, gente. Mas, porém, o Senhor nos sustenta. Voltando a falar sobre o ministério profético, que é na linguagem, né, do profeta. Gente, o profeta... não normaliza, eu não vou normalizar isso. O profeta, ele vive uma vida solitária. Não que o profeta tá todo momento triste, chorando, sei o que. Não, gente, não. O profeta, ele é uma pessoa que não tem muitas companhias, né, ao seu redor. O profeta, gente, ele... Na verdade, o que o profeta faz dentro da congregação? O profeta, ele... Por exemplo, a igreja tá com um problema espiritual. É para isso que tem que ter alguém com ministério profético nas congregações. Porque o profeta, ele vai ser direcionado por Deus para resolver um conflito espiritual dentro da congregação. Todas as congregações têm que ter um profeta, gente. Tem que ter alguém que tenha o ministério profético, entendeu? Tem que ter, gente. Tem que ter. Então, assim, o povo tá sofrendo. O profeta também vai sofrer. Entendeu? O povo tá passando por uma luta sentimental, uma luta espiritual. O profeta também vai passar. E pior, porque o peso maior é jogado para o profeta. Jeremias, gente. Jeremias era um profeta. E o que ele era? Solitário. Solitário. Era um cara, gente. Era um homem que ouvia a voz de Deus. O Senhor falava. Gente, vocês percebem que todas as profecias de Jeremias, aliás, todos os recados que Deus entregava para Jeremias, a Jeremias, eram recados para que o povo arrependesse do pecado. Para que o povo saísse do pecado, porque Deus, naquele tempo, estava irado, sabe? Irado mesmo, aquele povo. E por Jeremias falar a verdade, perseguiam ele. E quem disse que o homem deixou de falar a verdade? Não deixou, não. Não deixou. Porque o Senhor disse pra ele que se ele deixasse de falar a verdade, ele iria... deixa eu ver como eu vou falar. Envergonhar, algo assim. Como eu tava falando da vida do profeta, né? Então, assim, gente, o profeta, ele... Mas ele é alguém, sabe, que tem a companhia de Deus. Tem pregador. Gente, eu vejo muitas pessoas que só porque a pessoa prega, a pessoa vai lá e fala que é profeta. Muito cuidado. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, gente. Nem todo mundo que canta é profeta, nem todo mundo que prega é profeta. Pregador é uma coisa, profeta é outra. Mas o profeta, ele prega, cara. O profeta, ele canta, como eu, né? Como a mim. Eu canto, eu prego. Mas eu vou falar pra vocês, gente, eu não me identifico muito cantando, não. Então, assim, gente, eu, particularmente... Não vou falar isso aqui. O ministério profético, gente, ele é algo muito fino. Ele é algo muito espinhoso, doído, mas que é incrível você ver o agir de Deus na sua vida através do profético. Entende, gente? Você tá passando ali por momentos difíceis, mas você tem a companhia do grandão da Galileia. Eita, glória. Minha risada. Então, gente, o profeta, ele também é alguém que Deus cobra muito do profeta. O profeta, ele é alguém que Deus vai estar ali em cima. Fulano, entrega isso. Fulano, fala isso. Se você não fala isso e tal, isso aqui, assim, assim.
Então, o profeta, ele é alguém muito cobrado, assim, sabe? Por Deus. Irmã Carol, mas me conte um pouquinho mais sobre a sua experiência com o profético. Gente, pra falar a verdade pra vocês, quando eu fui chamada para o profético, gente, eu não sabia nem o que era profeta. Eu não sabia o que era profeta. Eu não sabia o que era profético. Gente, eu não me lembro. Eu não sei se foi ano passado que eu tive essa visão, que eu fui consagrada e separada profeta pelo Senhor. Foi ano passado. Gente, eu comecei a comer a Bíblia. Eu comecei a comer a Bíblia, a ler mesmo, a ler mesmo. Eu tenho uma Bíblia pentecostal de estudo. De estudo, gente. Eu comecei a comer essa Bíblia todinha. E lá tem tudo. A diferença de um falso profeta pro verdadeiro. A mensagem de um profeta... A mensagem de um falso profeta. A mensagem do verdadeiro. Solidão de um profeta. A vida de um profeta. Conflito de um profeta. Lá tem tudo. Tudo que você imaginar. Lá tem, gente. Tem. Em breve eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Em breve. E aí eu comecei a estudar. E, gente, até hoje eu tô estudando sobre o profético. Até hoje eu tô estudando sobre ser profeta, gente. Nós que somos profetas e carregamos o ministério profético, outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado pra não ser levado. Pra não ser levado pelos falsos profetas, né? Quem tem um ministério profético, gente, ele é muito mais fácil. Aliás, ele é muito sensível, né? As coisas que acontecem na igreja, a voz de Deus. Gente, eu tô falando que eu... Sabe? Às vezes eu estou aqui na minha casa, eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou arrumando meu cabelo, eu estou varrendo a casa. E eu ouço, sabe, o Espírito Santo falando comigo de forma, sabe, tão inexplicável. Sabe, eu sinto que... Gente, é o que eu falei. Quem tem o ministério profético, ele é sensível ao Espírito Santo. Entendeu? Eu tô fazendo qualquer coisa, eu sinto o Espírito Santo falando comigo, eu tô contigo, continua. Sabe, às vezes eu estou na congregação e eu vou falar, gente, outro ponto de quem tem o ministério profético, de quem é profeta. Tem coisas que acontecem dentro da igreja que não são do Espírito Santo. Quem é profeta, ele discerne. Quem é profeta, o Espírito Santo fala pra ele e ele não fica enganado. Não vê Ananias, gente. Ananias, né, profetizando ali pro povo, falando que sobre a Babilônia, né? Jeremias estava presente. Aí Jeremias falou, ó, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Porque pra me falar pra vocês, eu vou ter que abrir a Bíblia. Até eu abrir aqui agora. Mas, gente, depois vocês dão uma olhada. Vocês pesquisam aí onde está. Creio que é Jeremias 18, Jeremias alguma coisa. Então, assim, gente, eu fico... Tem pessoas que me perguntam, Carol, vou mudar assunto agora do vídeo. Como que você consegue ser comunicativo assim? Gente, é algo muito, sabe, que eu não consigo explicar. Desde pequena, minha mãe sempre costumou, eu e Elisa, a se comunicar com o público, a falar com o público. Mas eu não tinha essa ideia, gente, de iniciar um canal especialmente pra falar sobre o profético. Pra falar sobre o meu ministério, entregar orações a vocês, palavras proféticas, mensagens proféticas, orações proféticas. Só que foi um direcionamento, sabe, do Espírito Santo, eu iniciar esse canal. E você que tá me assistindo aí do outro lado dessa tela, há um chamado do Espírito Santo pra você. Carol, eu não sei falar com o público, eu tenho vergonha. Você não precisa fazer do jeito que eu tô fazendo. Como? Gente, vou gravar um vídeo sobre isso. Vou. Pra você falar do Evangelho de Cristo, não precisa exatamente você fazer o que eu tô fazendo. Aqui no YouTube. Me aparecer, né? Mas é isso, gente. Carol, eu não sei pregar, mas eu sei cantar. Então canta. Carol, não sei cantar, mas eu sei pregar, então prega. Carol, não sei cantar nem orar, mas eu sei fazer uma oração, então faz a oração. Carol, não sei cantar, não sei pregar, eu tenho medo de falar. Lê os versículos, gente. Lê os versículos, mas eu não quero ler me exponhando. Posta frase, gente, de versículo, seja no seu Insta, no seu Face,
no YouTube, onde for, né, gente? Meus amores, é isso. É isso, tá? Eu espero que desse vídeo aqui vocês descubram os vossos chamados, perdão, o seu chamado profético. Gente, eu garanto com a minha palavra, se vocês fizerem aí o propósito para descobrirem se carregam um chamado profético, vai dar certo. Vai dar certo, eu estou dando a minha palavra. Amores, um beijão. Até o próximo vídeo.